Olá, eu sou Isabela Cunha Lopes, aluna do Programa de Mestrado em Odontologia e Stricto Sensu da Unider. E hoje eu trouxe esse estudo, na qual foi feita a avaliação do efeito dos óleos essenciais da Pimpinela anisum e Elatária cardamomo sobre Candida albicans. Então, nós sabemos que a cavidade oral é um ambiente rico em nutrientes e nichos que proporcionam a proliferação de diferentes micro-organismos, os quais se organizam, na maioria das vezes, formando o quê? Comunidades polimicrobianas, né? Que são denominadas os biofilmes. E quando essa microbiota encontra-se em desequilíbrio, micro-organismos patogênicos podem prevalecer ali, tornando o local propício para o desenvolvimento de doenças orais, dentre elas a candidíase. A Candida albicans, né, é a espécie mais comum causadora da infecção no ser humano. Então, os biofilmes, só resumindo, né, eles são comunidades de micro-organismos altamente organizados que se aderem a superfícies que são envolvidas por uma matriz extracelular, presentes ali na cavidade oral, presentes na cavidade oral, e que quando encontram-se em desequilíbrio, favorece ali o surgimento de doenças. Então, a Candida albicans é a espécie mais comum na causa de infecções humanas. Ele é um fungo oportunista capaz de agravar tais doenças, né, o que indica a necessidade de combatê-lo para que se obtenha o sucesso na terapia antimicrobiana. Tem inúmeras medicações, né, convencionais que são utilizadas para o tratamento das candidíases, incluindo a anistatina, né? Porém, nos últimos anos, tem se observado um aumento na resistência, né, dos micro-organismos a antimicrobianos convencionais. Sendo assim, buscar novas alternativas de tratamento. Então, terapias alternativas têm sido utilizadas para associar a esses tratamentos. Portanto, o objetivo desse estudo foi de avaliar a susceptibilidade antifúngica dos óleos essenciais disponíveis no mercado, sendo eles a Pimpinella anisum e a Elatária cardamomo contra a Candida albicans. Então, para esse estudo, foram utilizados cepas da Candida albicans, né, que elas foram preparadas em um meio específico, foram inoculadas em uma placa de agar, tá? Com a ajuda de um suave. Então, foi feito leves esfregaços para que tenha a aderência da Cândida ali nessa placa. Em seguida, foi realizado o teste de difusão, na qual foram utilizados os óleos essenciais da Pimpinella anisum, né, o óleo da erva doce, e a Elatária cardamomo em comparação com um antifúngico convencional, né, que é a anistatina. E ainda foi realizado um controle negativo. Então, esses discos eles foram acoplados nessa placa, nessa placa de agar, né, com a ajuda de uma pinça. Então, essa placa ela foi dividida em quatro, na qual nós colocamos discos embebidos com a solução estoque do cardamomo, a solução estoque da erva doce, a anistatina, no centro foi feito um controle negativo e ainda teve uma diluição do cardamomo, na qual ela foi mais diluída do que a solução estoque. Na sequência, essas placas elas foram mantidas em uma incubadora por 24 horas a 37 graus Celsius, tá? Depois desse período, foram realizadas as medições dos halos de inibição das placas, né? Então, após essa leitura, essas medidas, o que nós tivemos de resultados, né? Então, após esse teste de difusão em disco, foi observado um halo de inibição dos discos posicionados embebidos com as soluções de estoque preparada tanto da Elatária cardamomo quanto da Pimpinella anisum, né? E após a realização dessa leitura e as medições, nós chegamos aos resultados de que houve sim ali um halo de inibição, tanto da erva doce quanto do cardamomo, tá? Quando comparado com a solução, com a anistatina, né? Que é uma medicação comumente utilizada. Então, para o cardamomo,
tivemos ali 18%, né, de halo de inibição, enquanto que a erva doce teve ali 6%. Em comparação com a nistatina, né, que teve um halo de inibição ali de 19%, nós conseguimos observar que tiveram sim efeitos positivos, né, mas que a Elatária cardamomo teve um efeito maior quando comparada com uma medicação convencional. Então, concluiu-se que houve presença de atividade antimicrobiana para as soluções testadas dos óleos essenciais da Pimpinella anisium e da Elatária cardamomo contra Candida albicans, né? Quando elas foram comparadas com a solução de nistatina, certo? Então, é isso. Muito obrigada.